Fala galera, espero que todo mundo aí esteja bem, quem tá vendo esse vídeo. Se não tiver bem, em nome de Jesus, Amém. você possa tá recebendo aí o renovo do Senhor. E eu com o Ian, a gente tava trocando umas ideias e hoje a gente acordou com uma só intenção: descobrir como que surgiu, como que se iniciou o 180 graus. E por onde que a gente começa, Ian? Então, Cristian, onde surgiu o 180 graus? A gente poderia começar naquele que Deus colocou e plantou esse sonho, esse projeto, essa missão, né? Eu acho que nada menos a gente ir na casa desse homem, né? Desse escolhido por Deus, né? Fera! O Fera, para a gente poder entender como é que surgiu esse sonho, esse propósito no coração dele, né? Sim, Nada menos da gente ir na casa do nosso pastorzão. bora! Vamos colar lá? Vamos lá, galera! Acompanha nós aí, hein? Aonde, cara? Fala, jovem. O brabo não tem nome. E aí, pastorzão? Ah, meu jovem. E aí? Tá? E aí? Que bom ver os trazem aqui. Rapaz, Ai, ai, ai. tem como tomar uma xícara de café? Ô, vamos lá. Tem? Já tá um mês agora. O Ian é brabo mesmo. E aí? Pastor, vou falar um negócio pro senhor, menino. Hoje o Cuiano acordou com a convicção só. A convicção era a seguinte: nós descobrir a história de como surgiu o 180 graus. Ah, muito bem. E assim, pastor, o Ian ainda falou assim, ó, né, tem que começar com o cara. E também, no intuito assim, pastor, como que foi? Deus deu uma visão, ou foi um versículo da Bíblia que o senhor leu? Então, é o seguinte. A gente é uma rede de jovens, né? Que até então se chamava Junto Misturado. E a gente sempre tinha aquela convicção que tudo que a gente tem, né, todas as habilidades, tudo aquilo que Deus nos dá como talento, a gente tinha que usar em prol do reino, né? E para isso precisava de uma convergência. Só que a gente ficou assim, nossa, convergente. É muito estranho, né? Muito sinistro, muito pesado. Porém, um dia eu li Romanos 12:2. Transformai a vossa mente. Eu pensei, por que não dar uma virada, 180 graus? Porque 180 graus você está andando numa direção, se você virar 180, você vai para outra direção. E a princípio a nossa ideia, até o nosso primeiro logo, era uma placa de trânsito, de convergente, né? E era virada para o céu, na intenção de que a gente seria contrário do que a Terra diz, a gente estava sempre apontando para o céu. Então isso seria a renovação de mente, a transformação 180 graus. Pastor, e já faz 10 anos, como o senhor falou, que brotou de Deus esse propósito, essa missão no coração do senhor, né? E o senhor, durante esses 10 anos, quantos jovens passaram por esse tempo, né? De conhecer Jesus e ter sua vida transformada, né? Ter dado 180 graus na vida deles, através dessa semente que Deus plantou no coração do Senhor. Como o Senhor se sente? Como o Senhor vê isso, esses resultados, esses frutos desses 10 anos de trabalho aí pro reino? Então, né, são 10 anos, né? A gente está aí completando de 180 graus. E quando Deus trouxe essa visão, né, de sermos 180 graus, seria verdadeiramente para a gente andar na contramão do sistema.
fazer diferente que aquilo que o mundo rege, do que aquilo que o mundo fala, e termos jovens consolidados, jovens utilizando aquilo que eles têm, os dons, né, os dons que eles têm, seja ele na adoração, seja ele em arte, seja ele na mídia, seja ele em qualquer área, no dom da palavra, em pastorear pessoas, todos esses dons têm que ser usados para o reino de Deus. Né? Então a gente, com essa intenção, né, com isso no coração, de usar todas essas ferramentas, a gente trazer uma geração, consolidando-os de dentro, né, e alcançando o perdido. Sempre consolidando-os de dentro e alcançando os perdidos. Essa foi a nossa visão de 180 graus. Pastor, mas a gente sabe assim, se for para contar tudo que aconteceu nesses 10 anos, eu acho que dá mais de um livro. Ah, com certeza. Né? Muita história. E assim, pastor, a gente sabe que, por mais que Deus trouxe a visão para o Senhor, a gente sabe que, assim como Jesus, o Senhor precisou chamar algumas pessoas para realmente abraçar a causa com o Senhor, né? Algumas pessoas que, assim, realmente falavam assim, não, eu tô aqui e eu vou te ajudar. E como a gente está nessa jornada de descobrimento aí, tentando entender melhor como foi o 180 graus aí, como surgiu isso tudo, o senhor indica alguma pessoa que a gente possa ir atrás, que a gente possa tentar falar com ela, que tem algo, que está desde o início com o senhor, a gente, assim, tentar extrair mais alguma coisa? Muito bem, tem sim. Até você falando a respeito de Jesus ter chamado 12, é interessante que no começo eu chamei alguns líderes para estar junto, porque assim, ministério não se faz sozinho, né? A gente sempre tem que estar aliançado com pessoas, a gente sempre tem que ter pessoas, porque o talento que eu não tenho, os outros têm. Sim. Né? Então, tive líderes que estavam junto comigo, pessoas que estavam engajadas, mas acho que é uma pessoa legal que vocês poderiam buscar, também, que é uma das líderes, a Diara. E quero ressaltar também que o Diego, nessa época, foi um dos jovens que foi resgatado para Jesus, né? E hoje ele está aí, né, seguindo o ministério dele, Deus abençoando a vida dele, né? Mas são duas pessoas que eu aconselho vocês a ir atrás. Ô pastor, vai correr atrás desses bravinhos, vai na busca. Pastor, muito obrigado. Valeu. Por nos recepcionar. Valeu. Deus abençoe. Podem mais. Não, vou deixar. Toma uma xícara de café, né? Isso aí. Glória a Deus, obrigado. Fala, Diegueira! Você meu irmão. Como você tá, João? Como é que vocês estão? Como é que você tá? Tá com o dente é sujo, velho. Glória. Diegão, seguinte, mano. Abre o coração que você aqui agora. Hoje o Ian, hoje não acordou, mano, só com a intenção. Descobrir como que surgiu o 180 graus. Trocamos uma ideia com o pastor Gui. E o pastor Gui nos contou como que isso surgiu, mano, no coração dele, porque foi o pastor Gui que trouxe essa visão pra galera, né? Sim. E o pastor Gui disse que algumas pessoas, desde o início, estão com eles até mesmo antes de ser 180 graus. Sim. E ele passou pra gente que você foi uma das pessoas que antes de 180 graus, acho que como é que é, né? Junto misturado. RPA, junto misturado, depois 180 graus. Tô desde o zero. Tá desde o zero, mano, exato. Então o pastor Gui falou assim que você também, mano, é um cara que tá lá com ele desde o início, que abraçou a ideia, abraçou a visão do negócio. Sim. E, mano, como que foi pra você, na tua visão, como que foi essa transição, Sim. né, que aconteceu do Junto Misturado pro 180, quando o pastor Gui sentou com vocês, ele sentou, trocou uma ideia, né, Sim. passou pra vocês essa visão. Como que foi pra você, mano, ter essa visão, porque como ele disse pra nós, foi uma visão mais no sentido agora evangelístico do negócio, Sim. né? Ele disse que, assim, todos somaram, abraçaram a ideia, só que eu queria ver, mano, o que você tem pra compartilhar conosco sobre isso? Mano, no primeiro momento, como foi algo evangelístico, é algo que soou na minha veia muito forte, eu fiquei muito animado.
E mais do que isso, cara, no 180 a gente conseguiu colocar, eu acredito que cada um pode colocar a tua identidade lá. Não ficou aquele negócio moldado, aquele negócio engessado. Todo mundo conseguiu colocar a identidade, expor pra fora os sentimentos, a forma de ser dentro dos padrões do cristianismo, mas conseguiu colocar pra fora da forma de ser sem ser julgado, sem ser apedrejado, tal. Foi um lugar, um espaço nosso mesmo. E eu acho que o 180 ele trouxe isso pra gente. Conseguiu colocar os jovens no lugar deles, né? Essa é a palavra certa, eu acho. Conseguiu colocar os jovens no lugar deles. A gente sentiu que a gente tinha o nosso lugar. Sim. A partir daquele momento, né? Inclusive, não foi só eu, né? Teve outros líderes também que compartilharam também dessa ideia. E aí, Diegão? Ó, olha a célula aqui. Como é que vocês estão? Queimou o celular, irmão? Então vamos ver. Quebrou o celular, irmão? Ah, daquele jeito, né? Tem que mexer um pouquinho as capinhas aí. Rapaz, foi até bom você ter chegado aqui. Hoje eu com o Ian acordou com a motivação só, sabe? Descobri como é que é a história do 180, né? Veio que investigar o Diegão. Entrevistar. Tem muito o que falar, não, mas é bom, sabe? É isso daí, cara. Tipo, a gente tava conversando aqui com o Diego, contando um pouco da história, né? A gente tá meio na caminhada aí faz tempo, né? É um tempinho bom. Um tempinho bom aí, desse propósito. E a gente tava falando sobre os 180 graus. Putz, a rota. A gente tem bagagem pra contar, né? Com certeza. E a gente queria, igualzinho o Diego fez parte aí, você também faz parte dessa história aí. Eu queria saber, conhecer como que foi pra você fazer parte desse chamado, dessa missão, né? Como você se sentiu ser um dos que estava ali à frente, né? Conduzindo essa missão, esse projeto. 180 graus, quando ele começou, eu senti que foi uma virada de chave na geração, sabe? Que era Deus chamando, porque tipo assim, na vida do jovem, para ter uma mudança tem que ser radical, então ele tem que virar mesmo 180 graus ali, mudar a rota. E eu vi uma mudança de chave na geração de jovens, chamando essa geração para um novo nível, um nível extraordinário com Deus, um nível que a gente poderia ser mais intenso, poderia viver coisas assim, sobrenaturais mesmo, sabe? Então, quando a gente entendeu o que era aquele tempo, eu vi muito o agir de Deus sobre essa geração, que seria uma geração de jovens que viveria uma mudança de rota e que levaria outros a viver essa mudança de rota, porque não tem como Jesus chegar no lugar e o lugar ficar do mesmo jeito, não tem. Sim, então é uma mudança radical mesmo, é uns 180 graus ali. Então foi isso que a gente viveu, sabe? Que a gente entendeu, sabe? Então foi bem isso. Essa mudança radical aí. Glória a Deus. E diante disso, né, eu queria perguntar para vocês dois, né, uma pergunta tipo para vocês. O Diego tem um testemunho muito forte. E para você, Diego, tipo assim, que para você é um 180 graus, que você deu um 180 graus literalmente na tua vida, né? Para essa geração, o que significa para vocês 180 graus? O final da frase mesmo que a gente usa na Low já explica, né? Mude sua rota. Para mim, auxiliou muito a mudar o meu estilo de vida que tinha, né? Que era um estilo pecaminoso, que era um estilo que eu sentia que não agradava a Deus, que não estava dentro do padrão de Deus, né? E o 180 me ajudou a fortificar e a entender o que é realmente mudar a rota, né? É sair de um caminho e entrar em outro caminho, dar a volta daquele caminho que você estava indo, né? Que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, e o caminho do pecado é a morte. Quando você dá o 180, você sai da morte e entra para o caminho de vida. Paulinho, e para você, você vê, né, dentro desse quantos anos já passaram, você vê jovens se decidindo mudar a sua rota. Para você, como é enxergar isso na vida desses jovens? Então, para mim, Leon, só mostra que a gente está seguindo a voz de Deus. Sim. Seguindo a direção de Deus, porque se tem Deus no negócio, não tem como dar errado. Então, vendo vida sendo transformada, vendo a nossa própria vida sendo transformada, significa que é um chamado de Deus, que foi algo direcionado por Deus, algo assim que Deus falou assim, cara, vocês vão e cumpram aí o ID de vocês dessa forma, de 180 graus, de mudar a rota mesmo dessa geração. Amém, glória a Deus. Top, massa. Galera, obrigadão.
Agora você pode arrumar o celular contigo. Ô, Ian, da hora, né, mano? Diegão tem Paulo Rossi, trouxe uma visão da hora pra nós, né? Sim, cara, muito top. Muito top. E se nós conseguisse achar a Andy, né, mano? Porque o pastor Gui falou que a Andy também tinha algo a contribuir com nós, né, mano? Sim, seria muito interessante a gente escutar ela, né? Interessante. Saber. Vamos dar uma ligadinha pra Dá uma ela? ligadinha, chama ela. Opa, vamos ligar pra ela. Mano, ela tá lá na praça, cara. Tá na praça? Falou que tem 2 lajes no Coelino. Que contribui? Que contribui, cara. Vambora lá, ué. Vambora. Vamos rochar. Oi, tudo bem? Surpresa. E aí, como é que você tá? Opa, joia. Bem, graças a Deus. Vocês têm um tempinho? Opa, todo tempo do Rapidinho, né? mundo. Daí nem vai sentar pra não tomar muito tempo pra vocês. Ah, Andy e meninas, hoje eu fui Ian, nós acordou com uma motivação só. A motivação é descobrir realmente a história de 180 graus. Como que surgiu, como que foi, o que aconteceu. A gente já sabe que vai fazer praticamente 10 anos que tem, né, 180 graus. E o pastor Gui passou pra gente que você é uma das pessoas que está lá desde o início. sim. Desde os primórdios, vamos falar assim, né? É, E desde assim, a Arca de Noé. desde a Arca de Noé. E o pastor Gui disse que você também vai ter tem uma bagagem de algo para passar pra gente em relação aos 180 Sim. graus. Porque você veio realmente desse tempo que fez que mudou de junto e misturado, né? É. Disse, pro 180 graus. É. Então a gente queria ouvir de você como Uhum. que foi a visão, a forma como que você também auxiliou o pastor Gui, abraçou a ideia muito cedo para fazer com que era o tempo, né? Era o tempo onde Deus tinha chamado para ti. É. Então, o que você tem a dizer? Cara, a gente costuma brincar entre a gente que o 180 é um estilo de vida. Não é só sobre algo, né, que acontece todos os sábados, mas é algo que acontece de segunda, sexta, sábado, domingo e todos os dias da semana. É uma mudança de vida, é uma mudança de rota, é você querendo agradar a Jesus em tudo que você faz e realmente levar o evangelho dessa forma, de uma forma assim, ó, que você viveu, por isso você pode falar. Você experimentou, por isso que você fala, de uma coisa que você experimenta. Então eu acho que é isso que faz com que o 180 seja verdadeiro, seja verdade, porque é algo que começou dentro de nós e foi para fora. É algo que o Espírito Santo começou a ministrar dentro de cada um de nós, de cada jovem que passou ou está ali com a gente até hoje. É uma obra do Espírito Santo dentro de nós e que hoje sai das 4 paredes da nossa igreja. E Mayra, aproveitando esse gancho da antes que ela falou que o 180 graus é um estilo de vida, quando você foi chamada a fazer parte dessa liderança, como você se sentiu essa responsabilidade de transmitir essa visão, essa missão que brotou lá no coração do pastor? Uai, o que eu penso? Quando começou, eu era das mais novas da turma, eu acho, né? Então, eu consegui ver durante esses anos tudo que Deus fez, desde, sei lá, a gente estava fazendo as contas 10, 15 anos atrás, quando começou, não é? E aí eu era dos adolescentes para jovem, e agora eu já fico até entre aspas, meio velha no meio da galera. Mas eu consigo ver o que Deus fez durante todos esses anos, as filhas que foram libertas, os moveres de Deus no nosso meio, que Deus foi fazendo, sempre foi algo novo, sempre. Deus nunca deixou a gente com nada faltando, né? Deus sempre dava uma visão nova, Deus sempre vinha com alguma estratégia nova. Quando a gente estava desanimado, Deus vinha, nos fortalecia, nos renovava mais uma vez. Então foram muitos anos e aí eu consigo fazer esse panorama, assim, porque a gente está muito tempo nisso. E eu consigo ver o que Deus fez, né, na nossa vida durante esses anos. Amém. Glória a Deus. Amém. E Carol, assim, eu sou alguém que eu lembro que você desde a época da escola, Nossa. você sabe disso, né? Ah, não. E o que acontece? Eu realmente sei que você
teve um 180 graus, só que ao mesmo tempo você também foi agregada a fazer parte dessa visão como uma líder, uma pessoa que estaria junto, né, com as meninas, com o pastor dos meninos, né? Então, assim, por mais que você foi a última a agregar nesse sentido, a gente sabe que passou, já aconteceu muita coisa, mas por você ser nova, você se agregando nessa visão, o Diego ainda até trouxe um exemplo pra gente que mais lindo era que todo mundo tinha liberdade de ser si, lógico, dentro dos padrões de Deus, mas de ter essa liberdade de fluir, de fazer. E a gente sabe que você tem muita coisa a contribuir, porque já aconteceu muita coisa, você já participou de muita coisa, eu mesmo, mais novinho, eu lembro de algumas coisas que aconteceu. Então, assim, e pra você, quanto foi desafiador, tanto viver esses 180 graus, quanto também auxiliar as pessoas a entender essa visão? Uai, tipo assim, é bem complexo, assim, se for parar pra pensar e analisar o que aconteceu na minha vida. Foi, tipo assim, realmente eu dei um 180 na minha vida. A partir do momento que eu encontrei essa visão, esse novo encontro com Jesus, a minha vida foi 100% transformada, entre aspas. Tô na luta de 100% de transformação. E eu vejo, assim, a gente acompanhar a vida sendo transformada e você fazer parte dessa missão, faz de você se tornar uma pessoa melhor e ver vidas também sendo transformadas através de exemplos, através da nossa renúncia, através do nosso sacrifício. Então isso para mim é um motivo de grande honra e muita satisfação. E ao mesmo tempo um compromisso de muita responsabilidade, porque eu vejo que à medida com que Deus vai nos abençoando, a gente também passa a abençoar outras pessoas. As pessoas que estão próximas a nós, as pessoas que nos aproximam de nós, entendeu? Então faz a gente se tornar pessoas agradáveis, pessoas que vivem na intensidade de coração. E eu vejo que isso fez a transformação na minha vida. Eu vivi intensamente apaixonada por Cristo. E isso me fez aproximar da santificação. Porque quanto mais eu me aproximava de Cristo, mais Cristo se aproximava de mim. Então isso me fez ser santificada pelo Espírito. E antes? Sim. Já faz 10 anos de 180 graus, né? E hoje você está de frente com uma pessoa que foi fruto desse 180, que é a Carol, né? E tipo, você viu a transformação na vida dela, você fez parte disso, né? E a gente tem até um vídeo que conta o testemunho dela com você, nossa, né? E a gente vê isso. De verdade. Como você olha hoje com uma pessoa hoje que estava lá desde o começo, foi transformado e hoje é um exemplo, né? Hoje é uma líder, hoje está transmitindo essa visão de 180 graus. Sim. Você acha que o que foi valeu a pena? Não, valeu, e não é só a questão de valer, né? A gente vê o evangelho em movimento, sabe? Eu acho que quando a gente começa a ver o evangelho em movimento, a gente vira e fala, cara, Jesus é muito top, porque Deus usar alguém como eu, cheio de defeitos, cheio de falha, como que ele pode usar eu para transformar alguém tão importante para ele? Então, assim, a gente vê o evangelho em movimento, é sobre a graça de Deus nos abraçar, e essa graça nos abraçar tanto a ponto de eu transbordar na vida do outro. E assim, a Carol não era uma pessoa que eu conhecia na cidade. É uma amiga, não. Ela veio para Jesus e a gente ali trabalhando juntas para o Senhor, nasceu uma amizade e assim, a gente está aí até hoje aprendendo. E a graça nos alcança até hoje, né? Se falar igual ela falou, a gente não está 100% ainda, mas a gente está caminhando esse caminho até o trono, né, da graça que fala na palavra. Então a gente vê isso acontecendo, é o reino em movimento. Isso é muito legal, porque a gente vê que o que Jesus fala, o que Jesus ensina é de verdade, sabe? Essa transformação de vida a ponto de chegar na casa de uma pessoa e transformar a vida e o destino dela para sempre mesmo. É muito legal. Bom. Galera, obrigadão. Falou. Deus te bendiga. Amém. Até mais. É nóis. Até. Vocês ficam com Deus. Até que mais tem tarde. que andar ainda. Até Nossa, mais tarde. você vai andar? Tchau, com Deus. Tchau, Ian. Até mais. Falou, Ianzinho. Com Deus. Mano do céu, muita história, né, velho? Muita, cara. Muita coisa que top. nós ouviu hoje. Absorvemos bastante. Muita coisa, né, mano? Tá doido. E, ô Ian, tipo assim, né, mano? Você também é um cara que compõe essa liderança de jovem, né, mano? E querendo ou não, você tá ali desde os primórdios do 180, né, mano? Você é um cara que também tá, na maioria dos 10 anos, você tá no negócio. Tipo, você tá nos 10 anos, né, mano? E assim, cara, o que você
tem também, apesar de tudo aquilo que a gente já viu, de várias descrições dos líderes, né, mano? Sim. O que você tem, às vezes, a acrescentar, que você viu assim, mano, que às vezes é algo que você fala, se faz necessário ter falado, né, sobre essa visão dos 180 graus. Sim. Ué, o Christian, a gente conversou bastante aí, né, com os líderes, né, e uma coisa que eu acho que poderíamos acrescentar, né, durante esses 10 anos, cara, a gente viu muita experiência com Deus, muitas vidas transformadas, né, e a gente vê que essa obra não parou, né, até hoje tem vidas reconhecendo Jesus, Sim. sendo transformadas, e essa é o que mais dá motivação e contentamento pra gente, né? Sim. Porque a gente vê vidas sendo transformadas, a gente vê que os frutos estão aí, né? Então, mano. E isso é muito importante pra nós, né? E eu vejo que uma visão que a gente traz com esses 180 graus é sobre ser diferente, né? Hoje o mundo tem empregado os valores valores sendo deturpados, valores, aquilo que tinha valor tá perdendo valor, né, cara? E a gente vê que Deus, ele tem chamado a gente para ser diferente, né? Para dar esses 180 graus na nossa vida e esses 180 graus nesses dias de hoje é muito importante, né? Para esses jovens, né, de hoje. E eu acho que Jesus, ele chama a gente para ser diferente, né? Sim, mano. E a gente, nada mais do que a gente olhar pela luz da palavra, né? Sim. Quando Jesus chamou os discípulos, por exemplo, eles tiveram que dar uns 180 graus na vida deles, né? Sim, mano. Eles teve que abrir mão de tudo aquilo que eles eram para viver uma nova vida com Cristo. E eu acho que o 180 graus, o Mude Sua Rota, é isso, cara. É dar esse 180 mesmo, abrir mão daquilo que nós somos para ser aquilo que Deus quer que a gente seja, né? É, forte, mano. Então eu acho que essa é a visão, cara, que a gente tenta trazer, que a gente prega, a nossa missão é essa, mostrar esses valores. Sim. Né? É, mano, isso é bem forte, cara. E vamos seguir a nossa jornada, né? Bora. Vamos ver o que nós achamos por aí. Às vezes que nós achamos alguém aí que com certeza, acho. nos passa mais informação, né, mano? Vambora, né? Vambora. Ô Ian, interessante, né, mano? Essa parte que a gente escutou das meninas, né, mano? Sim. E a gente escutou um cenário de algumas já faziam parte, né? Desde a rede PA. E agora elas estão num processo que passou por uma transição, que é até mesmo no caso da Carol, que virou uma líder, né? Pra compor o 180, pra ajudar aí, no caso vocês. E assim, mano, seria até interessante a gente achar pessoas que estavam desde o início, mas que não eram líderes, né, mano? Sim. Tinha que ser pessoas que estavam lá, mas eram jovens, às vezes os primeiros que converteu, ou os primeiros que mudou, né, mano? Sim, que foi transformado, né? Sim, com certeza. Seria muito legal a gente encontrar alguns jovens, né, que fizeram parte dessa transição, né, que experimentaram muito sua rota, né? Sim, mano. Que tiveram a vida transformada. Sim. Pra gente poder saber como é que ficou, o que aconteceu dentro deles, né, do coração deles. O que mudou, né, mano? Isso, o que mudou na vida deles, né? Por ter conhecido Jesus. Realmente, mano, você vai conseguir se achar, cara. Rapaz. Mano do céu, não acredito. É 2 mitos agora que nós achamos. Mas 2 federal. 2 bravos. Vou até encostar o carro. Vou virar o carro. Esses 2 aí tem história pra Esses contar, dois viu? tem história pra contar, Esses mano. tem, viu? Aí você vê, parando do serviço, agora é a hora. Vamos entrevistar o Júnior. Bora. O bravo aí, ó. Vamos pegar, cara. Opa. Hoje eu cuiando e tirou o mesmo dia, velho. E a gente tem se empenhado a realmente entender como foi a história do 180, mano. Porque o 180 ele tem um significado específico para cada um de nós. Porque já vai fazer praticamente 10 anos que nós estamos no 180, cara. Então, assim, não é algo que às vezes a gente fala que a gente tem um mês para falar. Não é algo assim que você vai falar assim, eu tenho pouca coisa. Eu sei que todos nós tem muita coisa para dizer de 180, mano, porque o tanto de coisa que nós já passou naquele lugar, velho. A gente teve transição até mesmo de tempo, de lugar, mas, mano,
olha aquilo que a gente presenciou, mano, já, que a gente viu, que a gente já viveu. Mano, a gente fez cada voto, João, tá ligado, mano? Eu lembro, velho, vai rapar a cabeça, mano, tá ligado? Né? Fez muita coisa, velho, tipo assim, devido a uma direção que Deus deu aos nossos líderes em relação a 180 graus. E, mano, vocês são duas pessoas, cara, que estão lá desde o início disso. Vocês não são uma pessoa que tá lá agora, que tem uma visão de hoje do 180, mano. É praticamente 10 anos que vocês têm uma visão. Muita coisa às vezes mudou, muita coisa às vezes se alterou, mas a gente sabe que a essência do negócio de 180 é uma essência diferente, que a gente escutou algo hoje, que a gente viu que é algo realmente mais voltado pro lado missional, né? E vocês, como são duas pessoas, mano, que vocês estão lá desde o começo do negócio, eu creio que vocês vão ter uma visão da hora para passar para nós em relação aos 180 graus. O que vocês têm assim, mano, o que vocês têm para passar para nós, mano? Pode ser bem sincero, natural, assim, em relação ao 180. A construção do 180 na visão de vocês, como que foi, mano? Cara, eu mesmo estava lá desde o início, né? Era mais molecão, tinha mais 15 anos, por de 15, 14 anos. Foi onde eu comecei a ver meu irmão indo, na verdade, né? Antes de ser o 180, tinha outros nomes, SPA, misturado, eu vi meu irmão indo. Foi onde eu comecei a ter interesse, né? De ver o pessoal tudo junto, né? Começou a fazer tudo junto, o povo crescendo, começou a despertar interesse de poder participar. Ainda teve um tempo que eu comecei a ir, comecei a conhecer mais o pastor Gui. Teve um tempo antes que eu participei de acampamento que eu até falei para o pastor Gui, na verdade perguntou para mim, né, qual que era o meu sonho. E eu peguei e falei para pastor, meu sonho é fazer 15 anos para poder estar junto no meio dos jovens, né, de poder estar junto com esse pessoal. Comecei a gostar, comecei a ver algo diferente neles, e eu queria esse algo diferente que tinha lá. Foi aonde eu comecei minha trajetória de começar a ir no 180. Né, do junto misturado, começou a estar envolvendo o pessoal, comecei a me abrir mais, né, foi onde começou a me fazer crescer como pessoa, como uma pessoa crente, também começar a entender sobre mais de Cristo. Foi onde começou a ter a mudança na minha vida, né, quando tinha o junto misturado, comecei a envolver muito o pessoal, comecei a entender mais um pouco como funcionava ali meio essa rede de jovens, e aí foi onde comecei a ter interesse de poder participar. E fui começar envolvendo com tudo, foi onde comecei a crescer espiritualmente, comecei a entender mais o que é a igreja em si, né, o que estava acontecendo com os jovens. E foi lá onde começou tudo na minha vida, que eu comecei a entender que eu precisava mudar de vida, né, que eu precisava sair do comodismo. Sim. Né, porque muitas vezes fica ali parado, achar que está tudo bem, mas começa a acomodar. E foi lá onde começou a despertar algo no meu coração. Foi lá onde começou tudo na minha vida. Foi lá onde que eu lembro que teve um culto lá que falou sobre quem queria mudar de vida, né? Quem queria receber o Espírito Santo, querer ter essa mudança totalmente. Foi onde foi, cara, eu era meio tímido, meio vergonhoso, eu falei, vou levantar a mão porque eu quero. Foi onde eu fui lá na frente e lá foi onde começou tudo, de verdade, porque lá foi onde eu fui batizado no Espírito Santo. E a partir desse momento, cara, eu nunca mais quis sair daquele lugar. E escutando isso do Wesley, né, essa história, João, você é uma pessoa que viveu literalmente uns 180 graus na tua vida, né? Um jovem que teve a vida transformada nessa transição, né, para essa visão muito sua rota, né, de 180 graus. O que você pode contar para nós da tua experiência que você viveu nesse tempo? Então, na verdade, é o que o Wesley falou mesmo, é o entendimento disso tudo que ele acabou de falar. Para mim, quando eu cheguei, na hora que estava em transição para 180 mesmo, e aquilo ali para mim eu tinha uma visão, na verdade, de igreja evangélica, que não fazia isso, e eu fui ver que totalmente ao contrário. Ali as pessoas acreditavam mais na gente que a gente mesmo. Então, muitas vezes que eu estava enfraquecido, eu chegava naquele lugar lá, rapaz, e igual ele falou, o pastor Gui também me ajudou demais, me ajuda até hoje, né? E acreditar na gente e ver que
A gente não precisa ser o quadradão pra gente ser evangélico, pra gente ser crente, Sim. pra gente ser alguma coisa, não. O importante é caminhar com Cristo mesmo, de verdade. E ali ele apresentou Cristo pra mim. Até hoje eu amo caminhar com ele e eu quero caminhar pro resto da minha vida. Amém. Eu entendi que aquele lugar foi um lugar que me impulsionou para mais perto de Cristo. E impulsionando eu para mais perto de Cristo, a minha vida foi totalmente mudada mesmo. Ali eu saí, foi aonde que realmente me deu força para sair das drogas, sair da bebida, sair daquela narqueaiada que eu fazia tudo. Então realmente eu estava caminhando para uma rota de destruição, foi virada essa rota, esse 180 mesmo, voltando para salvação. Ali eu encontrei salvação, ali eu encontrei Cristo, e minha vida foi totalmente mudada mesmo. Aquilo ali foi um impulso. Na verdade, todo mundo precisa dar um 180 na vida. Todo mundo chega, não importa se ele é católico, se ele é crente, se ele é budista, se ele é ateu, todo mundo tem que dar um 180 na vida uma hora. Tem que conhecer a verdade, porque é a verdade que liberta. E a verdade me libertou, a verdade libertou ele, libertou nós, e é o que a gente chama todo mundo, essa cidade inteira, para conhecer essa verdade. Porque não há perca em andar com Cristo. A melhor coisa que a gente vai fazer na nossa vida é caminhar com ele mesmo. Foi a melhor mudança da minha vida, foi conhecer Jesus. E é o que a gente faz, tenta apresentar isso para a cidade inteira. Aliás, precisa conhecer Jesus. E 180 é um lugar proporcional com o impulso desse lugar, né? Glória a Deus, a gente fica feliz por ver esse testemunho na vida de vocês, né? Vocês têm experimentado e têm vivido e vive ainda hoje, né? Esses 180 graus, porque é todo dia que nós temos que viver esses 180 graus na nossa vida, né? Mas obrigado pela vida de vocês. Rapaz, tamo junto. Viu? Tamo junto. Vamos mandar aí cada vez mais junto. Amém? É bom demais. Irmãozinho, conversando agora com os meninos, né? Experiência top que eles contaram pra gente, né? E você também tem história pra contar pra nós, né? Que você veio nessa segunda pegada aí dos 180 graus, né? Do Multisarrota. O que você poderia contar pra nós dessa experiência que você teve nesse tempo? Rapaz do céu, mano. Vou te falar, velho. A gente vai conversando assim com as pessoas, mano. Parece que vem vindo uns relances, a gente vai lembrando, né, mano? De tudo que aconteceu, né, velho? Sim. E eu sou um cara que, tipo assim, mano, eu sempre fui da igreja, vamos falar assim. Meus pais sempre foram evangélicos desde o meu 1 ano de idade. Então, assim, eu fui uma pessoa que eu sempre, mano, tive os princípios de Deus dentro da minha casa, né? Por mais que eu não decidi viver da forma que eu tinha que viver, mano, mas eu sempre vivi com esses princípios. E, mano, pra ser sincero com você, que realmente fez eu me encontrar. Realmente, mano, eu vi Jesus de verdade, mano. Foi quando eu fui no 180. Porque antes de eu me converter, assim, na questão de realmente, velho, de eu me converter de verdade mesmo, que foi num acampamento, eu fui no 180. E quando eu cheguei no 180, mano, eu vi jovem buscando a Deus, querendo Deus de verdade, mais do que qualquer outra coisa. Aquilo ali me chamou atenção porque eu achava assim, mano, eu nunca vou conseguir ser igual esses caras. Eu nunca vou conseguir ser uma pessoa que realmente vai viver dessa forma. Eu vi vocês, mano, às vezes lá na praça tocando violão e cantando, só que eu achava assim, cara, eu queria ser igual eles, mas eu não consigo. Mas quando eu fui no 180, mano, você sabe aquele sentimento assim, nossa, parece que esse é o meu lugar? Sim. Foi o que aconteceu comigo, mano. Foi eu entender que, tipo assim, realmente, cara, esse é o meu lugar. Quando eu entendi que o 180 era o meu lugar, foi onde realmente teve esses 180 graus na minha vida, onde eu realmente mudei de verdade, mano. Eu mudei a ponto da minha mãe me estranhar, mano. Então, assim, eu vejo que o 180 graus é algo além de um culto, mano. O 180 graus é algo que você tem que se adequar, é um estilo de vida, mano. E quando a gente entra naquilo ali, é como se fosse assim, Deus mostrando que ali é o teu lugar. E eu creio, mano, é o lugar de todo mundo, velho. Sim. Eu creio que o 180 é o lugar de todo mundo, Ian. Eu acho que assim, mano, o 180 graus é algo que realmente, mano, você vai falar assim, cara, parece que eu já pertenci nesse lugar. Porque realmente, mano, é o que Deus espera de nós. Sim. Deus espera que a gente entenda assim, nossa, esse é um lugar que eu já pertencia. Glória a Deus, cara. E muito top você falar aí tudo isso, né? De
desse ponto de vista, né, de você olhar e ver essa transformação em outras pessoas, a vontade de querer mudar a sua vida, de querer conhecer mais de Jesus, fez que você mudasse esse pensamento e essa vontade de querer experimentar isso também. Isso é muito lindo, muito bonito, né? E que isso que possa ser algo que possa tocar, né, corações, tocar vidas, continuar, porque Jesus não parou, Não. né? Jesus é o mesmo que fez lá e é o mesmo que ele está fazendo hoje, né? Então entender essa missão de 180 graus, que é uma mudança totalmente de rota da nossa vida, né? Sim. Isso é muito top. E a gente saber, mano, que 180 graus é algo que todo mundo precisa viver, velho. Você entender que isso não é um culto. Sim. É algo que eu acho que é extremamente importante as pessoas entenderem. Porque às vezes as pessoas olham, mano, e falam assim, ó, o 180 graus é um culto, é só mais um nome. Mas não, mano, 180 graus é algo que todo mundo precisa experimentar para ser um cristão de verdade, mano. Sim. Porque não tem como a gente ser um cristão de verdade, véio, se a gente realmente não viver uns 180 graus na nossa vida, mano. Sim. Não existe uma possibilidade de ser cristão e não viver uns 180 graus. Porque a Bíblia, mano, a Bíblia fala algo interessante, mano. A Bíblia fala assim, ó, que a gente deve confessar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ou seja, com a nossa boca, nós precisamos, mano, confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Só que a Bíblia também fala que nós devemos reconhecer. A Bíblia, mano, ela mostra pra nós que nós temos que reconhecer. Então, mano, reconhecer é atitude. Sim. Reconhecer, mano, é realmente você entender assim, cara, eu não só confesso, falo, mas eu reconheço. Porque quando você reconhece alguém, irmão, a forma de você agir é diferente. Por exemplo, eu reconheço que aquele cara é o presidente da república. Quando você reconhece que o cara é o presidente da república, diante desse presidente você não vai agir da mesma forma. Sim, com então, certeza. Jesus, se faz necessário, né, velho? A gente reconhecer também, mano, sabe? E se reconhecer pra mim é o 180 graus, mano. Sim. E essa questão do 180... E essa questão dos 180 graus, a gente vê que isso não é algo que é desde o início, né? Por exemplo, quando Jesus chamou os discípulos, eles tiveram que dar uns 180 graus na vida deles. Mano. Tiveram que mudar sua rota totalmente. Né? E hoje ele está chamando nós, né, como discípulos, a ter também esses 180 graus, essa mudança de rota por inteiro, né? Certeza, porque a missão dele é ir por todo mundo e pregar o evangelho. E essa missão é para todos nós. Todos nós precisamos, né, mano? Com certeza. Esse ano celebramos uma década. 10 anos de histórias, de encontros com Jesus, de lágrimas no altar, de jovens que disseram sim ao chamado de Deus. 10 anos atrás nasceu uma visão, 180 graus. Não foi apenas um nome, foi um grito, uma resposta, uma nova rota para quem já estava cansado de andar em círculos. Uma direção oposta ao mundo, um convite radical. Renuncie tudo, vire, mude, viva para Cristo. E ao longo desses anos, vimos com os próprios olhos o que Deus pode fazer com um jovem disposto. Vimos corações de pedra se tornarem carne. Vimos vícios sendo quebrados, feridas sendo curadas e chamados sendo despertados. Vimos o improvável se tornar líder, o tímido se tornar pregador, o esquecido se tornar luz em meio à escuridão. Após todas essas declarações que vimos e ouvimos, entendemos que 180 graus retrata-se de uma mudança de mente, em não nos conformar com aquilo que é terreno, em não nos conformar com aquilo que temos visto a olho nu nesses dias. Os 180 graus que precisamos dar não é simplesmente um deslocamento natural, mas o de acessar uma nova perspectiva,
ter um novo olhar. Deus nos chama a subir a lugares altos, a nos esforçarmos e nos empenharmos para termos uma nova visão. 180 graus se trata de tirar os olhos da terra e fixar eles nos céus. Fixar ele no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Sempre entendendo que todos os talentos que Deus nos deu será sempre para a glória dele, será sempre para alguém. Alimentar o crente e alcançar o perdido é bem mais do que uma frase. Se trata de uma missão que Deus nos deu. Eu mudei minha rota. 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 E você, não quer mudar a sua?